Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Eu sou Lucas Prada, cidadão brasileiro, pagador de impostos, sobrevivente de boletos e especialista em ficar confuso quando tento entender a política nacional. Como eu tenho muitas dúvidas e poucas respostas, resolvi convidar alguém que estuda esses assuntos há anos e que promete explicar tudo de forma simples. Ou pelo menos tentar. Por isso, a partir de hoje, vamos conversar sobre política, economia, administração pública e os fatos mais curiosos do noticiário, sempre com uma boa dose de humor. E para me ajudar nessa missão quase impossível, está aqui o professor Gabriel Muniz. Professor, seja bem-vindo. E, antes de começarmos, explique para o público por que aceitou participar dessa aventura. Muito obrigado, Lucas. Aceitei o convite por 3 motivos. Primeiro, porque gosto de analisar os acontecimentos políticos de forma crítica e acessível. Segundo, porque acredito que a população tem o direito de compreender melhor aquilo que afeta sua vida todos os dias. E terceiro, porque, sinceramente, se eu não transformasse algumas notícias em humor, acabaria precisando de terapia em tempo integral. Então, nossa proposta aqui é simples: observar os fatos, separar informação de propaganda, traduzir o juridiquês, o economês e o politicês para a linguagem do cidadão comum e, quando possível, rir um pouco das situações que parecem inacreditáveis, mas que insistem em acontecer. Portanto, apertem os cintos, porque a realidade brasileira costuma ser mais criativa do que qualquer roteirista. Professor Gabriel, eu gostaria de abrir o programa de hoje com uma dúvida que está deixando muita gente intrigada. Nos últimos dias surgiram notícias e debates envolvendo recursos públicos que teriam sido destinados a um projeto relacionado ao filme Dark Horse. Até aí, qualquer cidadão imagina que estamos falando de dinheiro investido em produção cultural, cinema, roteiro, filmagem, atores, equipe técnica e tudo aquilo que normalmente faz parte de um filme. Mas, segundo as discussões que circulam na imprensa e nas redes sociais, parte da polêmica está justamente na alegação de que recursos que deveriam estar ligados ao projeto acabaram associados a despesas e atividades relacionadas a Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, mais especificamente no Texas. Professor, quando o cidadão comum ouve uma história dessas, ele fica sem saber exatamente o que pensar. Afinal, quando alguém fala em financiamento de um filme, a expectativa é ver câmeras, estúdios e equipes de produção. O que ninguém espera é encontrar uma discussão envolvendo viagens, articulações políticas e pessoas localizadas a milhares de quilômetros do set de filmagem. Então eu lhe pergunto, como surgiu essa controvérsia? O que exatamente está sendo questionado? E por que esse assunto acabou chamando tanta atenção da opinião pública? Lucas, essa história chamou atenção justamente porque parece roteiro de comédia política. Imagine a cena. O contribuinte ouve falar em recursos destinados a um projeto cinematográfico chamado Dark Horse. Imediatamente ele imagina câmeras, diretores, roteiristas, figurinos, iluminação, efeitos especiais e aquela correria típica de uma produção de cinema. Mas aí começam as reportagens, as denúncias, os questionamentos e os debates públicos. De repente, o cidadão descobre que a discussão não está sobre a qualidade do roteiro, nem sobre quem ganhou o Oscar, nem sobre a bilheteria do filme. A pergunta passa a ser outra. Afinal, para onde foi o dinheiro? E é exatamente nesse momento que a história ganha contornos curiosos. Porque Eduardo Bolsonaro recebeu os 61 milhões de reais. Por que esse dinheiro foi para os Estados Unidos para depois voltar para o Brasil para financiar o filme? Não tenha dúvida, é lavagem de dinheiro. O brasileiro já está acostumado a ouvir que a realidade supera a ficção. O problema é quando a ficção recebe verba e a realidade parece estar gravando o filme. É claro que existem versões diferentes, explicações apresentadas pelos envolvidos e discussões que precisam ser analisadas pelos órgãos competentes. Mas do ponto de vista do humor político, a situação é irresistível. Porque o cidadão fica se perguntando: eu estava procurando um faroeste e de repente apareci num documentário político? No fim das contas, Lucas, a principal lição dessa história é que, no Brasil, às vezes o trailer gera mais debate do que o próprio filme. E convenhamos, quando o assunto envolve dinheiro público,
O público sempre quer saber quem escreveu o roteiro, quem dirigiu a produção e, principalmente, quem ficou com os melhores papéis.